Alguma vez você já sentiu que o peso da vida o oprime e se pergunta se tudo o que está enfrentando tem algum sentido? Talvez você tenha chorado em segredo, questionando por que Deus permite certas coisas. Mas hoje, quero que você pare um momento e ouça estas palavras. Deus nunca erra. Tudo o que você está atravessando, seja bom ou difícil, faz parte de um propósito divino. Não há dor que Ele não possa usar, nem obstáculo que Ele não possa transformar em vitória. Quando você se sentir perdido, lembre-se de que o mesmo Deus que criou o universo tem um plano perfeito para você. Você não está sozinho, e o que hoje parece escuro, amanhã será luz. Antes de começarmos, quero lhe pedir algo especial. Escreva nos comentários esta frase com fé. Deus me guia para o seu propósito. Ao declarar isso, você está afirmando que confia em sua direção, mesmo quando não entende o caminho. Escreva agora e una-se a esta comunidade de crentes que busca viver conforme o plano divino. Número 1. Romanos 8:28. O propósito divino por trás de cada situação que vivemos. Alguma vez, você já sentiu que sua vida está envolta em situações que não fazem sentido? Como se tudo o que acontece fosse apenas uma acumulação de circunstâncias sem direção? Deixe-me lhe dizer algo. Deus tem um propósito por trás de cada coisa que vivemos, mesmo quando o caminho parece confuso, mesmo quando você sente que está prestes a desistir. Há uma promessa firme na palavra de Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Romanos 8:28 diz com clareza: sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o propósito que Ele tem para eles. E é aqui que começa a nossa reflexão. Deus nunca deixa nada ao acaso. Não existem acidentes na vida daqueles que o amam. Tudo, absolutamente tudo, tem um lugar dentro do seu plano divino. É verdade que há momentos em que nos custa entender como algo doloroso ou decepcionante pode nos trazer algum bem, mas Deus vê o que nós não podemos ver. Enquanto vemos apenas uma peça do quebra-cabeça, Ele já tem a imagem completa. Você já se perguntou por que certas provas chegam justamente quando pensava que tudo estava sob controle? Pois saiba que essas provas não estão aí para destruí-lo, mas para moldá-lo, para ensiná-lo a confiar. O bem de que esse versículo fala nem sempre é sucesso ou conforto. Muitas vezes, esse bem é crescer, amadurecer, aprender a ser fortes em meio à tormenta. Quando deixamos de lutar pelo controle que queremos ter e reconhecemos a soberania de Deus, algo muda dentro de nós. A paz chega, aquela paz que não depende de entender tudo, mas de confiar que aquele que segura o leme da nossa vida sabe o que faz. Quantas vezes já perdemos a calma tentando resolver tudo à nossa maneira? Mas quando nos rendemos e entregamos nossas cargas nas mãos de Deus, algo milagroso acontece. A ansiedade diminui, o medo perde força, e entendemos que há um propósito maior por trás de cada lágrima e de cada sorriso. Agora, falemos de algo importante. O versículo diz que este agir de Deus é para os que o amam. Amar a Deus não é apenas algo que se diz, é algo que se vive. É obedecê-lo mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. É confiar nele, mesmo quando tudo parece escuro. É no sofrimento que o nosso amor a Deus é provado. Não é fácil, eu sei. Mas se mantivermos essa relação viva, nutrida pela oração e pela sua palavra, esse amor se torna o refúgio onde encontramos força. Esse amor não é passageiro, não depende apenas do que sentimos no momento. Ele é constante, profundo, cultivado no dia a dia, nas nossas conversas com Deus, no silêncio da alma, mesmo quando as coisas não saem como esperávamos. É justamente em meio às provas que aprendemos a perseverar. Sim, o nosso amor a Deus é testado quando estamos no fogo, mas também é ali que ele se purifica e se fortalece.
O versículo também menciona que somos chamados segundo o seu propósito. Isso é essencial. Deus tem um desígnio único para cada um de nós. Você não está aqui por acaso. Suas lutas, seus triunfos e até mesmo os seus fracassos fazem parte de um plano que vai muito além do que você consegue ver. Às vezes, o que você vive não é apenas para você. Deus pode estar usando o seu processo para impactar outra pessoa, para mostrar a outros como a fé se manifesta na prática. Mesmo quando não percebemos, a nossa vida é um testemunho. Alguém está observando como você reage, como continua caminhando em meio aos desafios. E isso pode transformar a vida dessa pessoa. Por isso é tão importante viver com a segurança de que somos chamados. Você não está perdido, não está sem direção. Quando entende isso, pode se levantar todos os dias sabendo que cada passo que dá, cada batalha que enfrenta, tem sentido. Deus não desperdiça nada. Mesmo nos momentos de maior confusão, Ele está agindo. Número 2. Jeremias 29:11. Planos de bem-estar e não de calamidade. Deus te diz hoje que conhece muito bem os planos que tem para você. E esses planos não incluem fracasso nem desesperação permanente. Jeremias 29:11 é mais do que uma frase de encorajamento. É uma promessa de vida. Você sabia que essa mensagem foi dada ao povo de Israel enquanto estavam no exílio, em um momento em que tudo parecia perdido? Talvez você também se sinta assim agora, como se a vida tivesse te levado a um lugar onde nada faz sentido. Mas deixe-me lhe dizer algo importante. A sua situação atual não define o seu destino. Deus já escreveu o seu futuro, e é um futuro cheio de esperança. Às vezes, acreditamos que Deus está ausente ou que não entende pelo que estamos passando. Mas perceba, Ele não está limitado pelo tempo. O que hoje parece um problema insuperável para você, para Deus, é apenas parte de um processo de crescimento. Ele já vê o resultado final, e esse resultado é paz, bem-estar e plenitude. Mas atenção, o bem-estar que Deus promete nem sempre significa a ausência de dificuldades. Muitas vezes, esse bem-estar chega justamente através delas. E aqui a nossa atitude faz toda a diferença. Podemos lutar contra os planos de Deus ou abraçá-los com confiança, sabendo que Ele tem um propósito muito maior do que podemos imaginar. Em meio à incerteza, a esperança é a nossa âncora. A esperança não é apenas um sentimento bonito, mas uma certeza baseada na fidelidade de Deus. Veja, o povo de Israel estava exilado, humilhado, sem nada em que se apoiar. Mas Deus lhes lembrou de que o futuro não estava perdido. Você também pode aplicar isso à sua vida. Não importa quão quebrada ou incerta pareça a sua situação. A esperança em Deus transcende qualquer dor presente. Quando você entende que este momento não é o fim, mas parte do caminho, pode caminhar com força mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa esperança não vem do nada. Ela é nutrida pela fé, por essa confiança no que não vemos. E sim, muitas vezes precisamos esperar, e esperar não é fácil. Mas é justamente aí que nasce a paciência, uma virtude essencial para aqueles que confiam em Deus. A paciência não significa resignação, mas compreender que o processo é tão importante quanto o destino final. E se este momento de dificuldade for exatamente o que você precisa para alcançar a plenitude que Deus já preparou para você? Agora, vamos mais fundo. O que é realmente o bem-estar que Deus promete? Não se trata de acumular bens materiais ou de viver sem problemas. O bem-estar, na perspectiva divina, é muito mais do que isso. É ter paz interior mesmo em meio ao caos. É crescer espiritualmente, amadurecer na fé e se aproximar ainda mais de Deus. Muitas vezes, é justamente nas nossas provas mais difíceis que encontramos esse verdadeiro bem-estar. Talvez uma crise faça você buscar a Deus com mais intensidade e, ao final, você descubra que essa relação com Ele é o maior tesouro que poderia possuir. Deus é bom
E tudo o que ele faz é motivado pelo seu amor por nós. Mas compreender a sua definição de bem-estar implica alinhar nossas expectativas às dele. Quantas vezes buscamos coisas que achávamos que nos fariam felizes, apenas para perceber que eram vazias? Por isso é tão importante avaliar se os nossos sonhos estão em sintonia com a vontade de Deus. A obediência não é um sacrifício, é uma oportunidade de viver em plenitude. Quando entendemos isso, nossa forma de agir muda. Não tomamos mais decisões impulsivas ou baseadas no medo, mas na fé. Talvez agora você esteja em uma situação que não entende. Mas já considerou que Deus pode estar te preparando para algo maior? Mantenha comunhão com Ele. Ore, leia a sua palavra, cerque-se de pessoas de fé que te fortaleçam quando surgirem dúvidas. E, acima de tudo, dê passos de fé. Você não precisa enxergar tudo com clareza para avançar. Muitas vezes é o simples ato de dar um passo que abre a porta para as bênçãos que Deus já tem preparadas. Número 3. Gênesis 50:20. Quando o que parecia mal se transforma em bênção, José sabia muito bem o que era sentir uma dor profunda. Foi vendido pelos próprios irmãos, traído por aqueles em quem confiava e encarcerado injustamente. Sua vida parecia uma sequência interminável de tragédias. Mas sabe o que é maravilhoso? Aquilo que seus irmãos planejaram para o mal, Deus transformou em bênção. Gênesis 50:20 nos lembra: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que fosse preservada a vida de muita gente. Assim é como Deus age. Quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando em silêncio para redimir aquilo que parecia impossível. Pense nisto. As más intenções humanas não têm a última palavra. Não importa o que os outros façam para te prejudicar, ou os obstáculos que a vida coloque no caminho, Deus sempre tem um plano maior. Muitas vezes não conseguimos enxergar porque estamos presos na dor do momento. Mas Deus não apenas observa a nossa situação, Ele a utiliza. O que hoje parece uma ferida profunda, amanhã pode se tornar o ponto de partida de uma grande bênção. Não é fácil compreender isso quando estamos no meio do sofrimento, mas José nos mostra que Deus pode reverter até os cenários mais escuros. Imagine ser escravo e depois prisioneiro por anos, acreditando que sua vida nunca mudaria. José viveu isso, mas nunca perdeu a fé. No final, Deus o exaltou, colocando-o em uma posição de autoridade onde pôde salvar sua família e até mesmo um povo inteiro. E aqui está algo essencial. O bem que Deus realiza não é apenas para nós. Quando Ele age em nossa vida, é de um modo que pode impactar muitos outros. Talvez a sua prova não seja apenas para o seu crescimento, mas para ser um testemunho vivo que inspire e abençoe pessoas ao seu redor. Deus sempre vê o panorama completo, mesmo quando só conseguimos enxergar uma pequena parte. E esse processo de transformação não acontece da noite para o dia. José teve que esperar anos antes de ver o propósito por trás de sua dor. Isso nos ensina algo crucial. A paciência é chave. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha em seu tempo, não no nosso. Durante a espera, Ele molda o nosso caráter. Na prisão, José desenvolveu humildade, sabedoria e liderança, qualidades que mais tarde o capacitaram a governar. O mesmo acontece conosco. As provas não vêm para nos destruir, mas para nos fazer crescer e revelar dons que, de outra forma, não seriam despertados. Outro aspecto vital do processo de redenção é o perdão. José poderia ter guardado rancor contra seus irmãos, mas escolheu perdoá-los. E você sabe o poder que há nisso? O perdão não apenas liberta a outra pessoa, mas também nos liberta. Remove o peso do ressentimento e abre o caminho para que Deus cumpra seu plano em nossa vida. Sem perdão, o rancor pode se tornar um obstáculo que nos impede de enxergar a obra de Deus. Se hoje você sente que alguém te feriu, pergunte a si mesmo:
Vale a pena carregar esse rancor ou é hora de entregá-lo a Deus e permitir que Ele o transforme em algo bom? As dificuldades que enfrentamos, como a perda de um emprego, a traição de um amigo ou problemas familiares, podem ser justamente o terreno onde Deus constrói algo novo. Não podemos evitar os momentos difíceis, mas podemos escolher como reagir a eles. José nos mostra que manter uma atitude de fé, mesmo no sofrimento, abre a porta para a redenção. Quando confiamos que Deus está orquestrando algo maior, conseguimos atravessar qualquer tempestade com esperança. Para aplicar isso à nossa vida, é importante refletir sobre as áreas em que precisamos liberar perdão. Talvez haja pessoas que ainda precisamos soltar do nosso coração, assim como José fez com seus irmãos. Também é essencial lembrar dos momentos em que Deus já transformou situações difíceis em bênçãos, pois esses testemunhos fortalecem nossa fé. Por fim, devemos entregar nossas lutas a Deus em oração, em vez de segurar a desesperança. Confiemos em sua soberania, busquemos apoio em pessoas de fé e deixemos que Ele transforme até as feridas mais profundas em instrumentos de vitória e redenção. Número 4. Provérbios 19:21. Quando os nossos planos não dão certo, mas o de Deus sim. Quantas vezes você já planejou algo nos mínimos detalhes, acreditando que tudo sairia perfeito, e de repente tudo desmoronou? É frustrante, não é? Fazemos planos para a nossa vida profissional, para nossos relacionamentos, para o nosso futuro. Mas há momentos em que, por mais que tentemos, as coisas não saem como esperávamos. Provérbios 19:21 nos lembra de algo essencial. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Isso significa que, embora planejemos, o que realmente permanece é aquilo que Deus determinou. E isso não é algo negativo, é um convite a confiar em alguém que vê muito além do que podemos enxergar. Os nossos planos são limitados. Podemos ter a melhor estratégia, mas a verdade é que nosso conhecimento é finito. Não sabemos o que acontecerá amanhã, nem como nossas decisões influenciarão o longo prazo. A vida está cheia de imprevistos, oportunidades que desaparecem, relacionamentos que terminam, negócios que fracassam. Mas aqui está o ponto. Deus conhece o final da história. Ele sabe exatamente por que algo precisava terminar ou por que uma porta se fechou. O que às vezes vemos como derrota pode, na verdade, ser parte do caminho para algo muito melhor. Quando entendemos isso, deixamos de carregar o peso de querer ter tudo sob controle. A humildade de reconhecer que não podemos prever todas as coisas é libertadora. Ela nos permite descansar na direção de Deus e compreender que nem tudo depende de nós. Agora, não estou dizendo que seja fácil. Quando nossos planos se desfazem, dói. Talvez você tivesse um sonho, um relacionamento ou uma oportunidade de trabalho que parecia perfeita e, de repente, tudo ruiu. É normal sentir dor e perguntar a Deus o porquê. Mas muitas vezes, aquele não que tanto nos machuca é justamente a forma como Deus nos protege ou nos redireciona. E se aquilo que você tanto desejava não era realmente o melhor para você? E se a porta que se fechou for o meio que Deus escolheu para te conduzir a uma oportunidade muito maior? A Bíblia nos dá exemplos disso. Pense em José. Seus sonhos de grandeza pareciam ter acabado quando foi vendido pelos irmãos. Mas aquela mesma traição foi o primeiro passo para que ele se tornasse governador do Egito. O mesmo pode acontecer com você. A porta que hoje se fecha pode estar preparando o caminho para algo que você nem imagina. Deus escreve uma história pessoal com cada um de nós. Não somos peças soltas em um tabuleiro. Cada capítulo da nossa vida é planejado com amor e precisão. E mesmo quando não entendemos por que certos capítulos são dolorosos ou difíceis, podemos confiar que Deus sabe o que faz. Ele não desperdiça nada. Até os momentos mais escuros têm um propósito. Mas atenção, isso não significa que devemos cruzar os braços.
Deus nos chama a participar ativamente do seu propósito, com fé, obediência e uma busca constante pela sua vontade. Quando nos rendemos a Ele e deixamos de lado a nossa teimosia, damos espaço para que Ele haja de formas que nos surpreendem. E não se trata apenas de nós. Quando aceitamos que Deus mude os nossos planos e abraçamos o seu propósito, o nosso testemunho pode se tornar uma grande inspiração para outros. Alguém que esteja enfrentando algo semelhante pode encontrar esperança ao ver sua história e perceber que, embora nem tudo tenha saído como você queria, Deus o levou a um lugar melhor. Para aplicar isso à sua vida, comece apresentando os seus planos em oração. Faça disso um hábito diário. Pergunte: Senhor, isso é o que tu queres para mim? E se as coisas não acontecerem como espera, não se desespere. Pergunte: o que tu queres me mostrar com isso, Senhor? Também é importante cercar-se de pessoas de fé que possam ajudá-lo a discernir os propósitos de Deus em sua vida. Número 5. Provérbios 3:5. Confiar de todo o coração. A chave para endireitar o nosso caminho. Você já percebeu quantas vezes tentamos resolver tudo por conta própria? Confiamos na nossa experiência, no que achamos saber, e quando algo não dá certo, nos frustramos. Mas Provérbios 3:5 nos traz uma sabedoria profunda. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso não é apenas um versículo para memorizar, é um convite a abrir mão do controle, deixar o orgulho de lado e permitir que Deus dirija cada passo. Confiar de todo o coração significa entregar tudo a Deus, não apenas algumas áreas, não só o que nos é confortável, mas absolutamente tudo. Muitas vezes, resistimos porque pensamos que certas partes da nossa vida ficam melhores em nossas mãos. Deus, eu cuido das minhas finanças, mas tu cuida da minha saúde. Ou, deixa que eu decida sobre este relacionamento, mas guia-me na carreira. Mas quando a Bíblia diz de todo o coração, está falando de uma entrega total, sem reservas. Não há cantos escondidos para Deus. Não existem áreas que Ele não deva tocar. Confiar dessa forma é dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda o caminho, confio que Tu sabes aonde me levas. Não se apoiar na própria inteligência não significa deixar de pensar ou tomar decisões, mas reconhecer que nossa razão precisa estar submetida à sabedoria de Deus. A nossa mente é limitada. Não vemos o futuro nem antecipamos todas as consequências. Mas Deus vê o quadro completo. Quando admitimos que não sabemos tudo e reconhecemos que precisamos da sua direção, damos espaço para que Ele faça o que sabe fazer melhor, guiar-nos pelo caminho certo. Se nos deixamos levar apenas pelo que vemos ou entendemos, é fácil cair em escolhas que nos desviam. Mas quando oramos, Deus, quero a Tua vontade e não a minha, é aí que as coisas começam a se alinhar. O resultado dessa confiança é maravilhoso. Quando entregamos o controle a Deus, Ele endireita as nossas veredas. Você já esteve em uma situação caótica, sem saber o que fazer, e de repente algo mudou e tudo começou a fluir? Isso é Deus alinhando os seus passos. Ele remove obstáculos que você jamais poderia mover e abre caminhos que você nunca teria considerado. Isso não significa ausência de problemas, mas sim que, mesmo em meio a eles, há uma ordem divina conduzindo cada passo. Essa certeza traz paz. Não precisamos conhecer cada detalhe do futuro, porque confiamos que Deus já tem tudo resolvido. Claro, confiar não é fácil quando o medo e as dúvidas nos atacam. Surge a pergunta: e se não der certo? E se eu falhar? Esses temores são normais, mas também são a oportunidade perfeita para a nossa fé crescer. Quando soltamos o medo e escolhemos confiar, vemos a ação de Deus e nossa fé se fortalece. Cada vez que Ele endireita nossos caminhos, aprendemos a depender mais dEle e menos de nós mesmos. Essa dependência não é fraqueza,
é sabedoria. Ela nos torna humildes, lembra-nos de que não controlamos tudo e nos liberta da pressão de querer segurar o mundo em nossas mãos. Um dos maiores obstáculos para confiar é o orgulho. Pensamos que conseguimos sozinhos, que não precisamos de ajuda, mas Deus nunca pediu autossuficiência. Ele nos pede dependência. Outro desafio é esperar. Queremos respostas imediatas e, quando não chegam, começamos a duvidar. Mas o tempo de Deus não é o nosso. Muitas vezes, enquanto esperamos, Ele está trabalhando em coisas invisíveis aos nossos olhos. Então, como aplicar isso no dia a dia? Comece suas manhãs entregando seus planos a Deus. Ore: Senhor, eu preciso de Ti. Endireita os meus passos hoje. Leia a sua palavra. Busque conselhos sábios antes de tomar decisões importantes e não tenha receio de pedir oração a pessoas de fé que possam caminhar com você. Assim, você lembrará constantemente que Deus está no controle e é Ele quem conduz seus passos ao destino certo. Número 6. Isaías 55, 8 e 9. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Você já se perguntou por que as coisas não saem como esperava? Aquela sensação de fazer tudo certo e ainda assim o resultado deixar mais perguntas do que respostas? Em Isaías 55, 8 e 9, Deus nos entrega uma verdade que pode transformar essa frustração em confiança. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Esse versículo nos lembra de algo essencial. Deus vê o que nós não conseguimos enxergar, e o seu plano sempre está acima do nosso, mesmo quando não entendemos. A diferença entre os pensamentos de Deus e os nossos é imensa. Enquanto nós nos movemos apenas no presente, Deus já contempla o passado, o presente e o futuro. Ele tem a visão completa. Nós, em contraste, enxergamos apenas o que está diante dos nossos olhos. Já aconteceu com você, em meio a uma situação difícil, se perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Muitas vezes, as respostas não chegam, mas repare, Deus não nos pede para entender tudo, Ele nos pede para confiar. Aceitar que a visão dele é superior à nossa é o primeiro passo para a verdadeira fé. Isso não significa que não sentiremos dor ou dúvidas, mas que estamos dispostos a soltar o controle e entregá-lo a Ele. Frequentemente, o que parece contraditório ao nosso senso comum faz parte do plano perfeito de Deus. Há caminhos que parecem escuros, curvas inesperadas que nos fazem pensar que saímos da rota, mas do céu tudo tem um propósito. É como quando você lê um livro e chega a um capítulo que não parece se encaixar na história. Só no final tudo faz sentido. Assim é com Deus. Nossa tarefa não é escrever o final, mas confiar no autor. Quando não entendemos o que acontece, é natural perguntar a Deus: por quê? Mas e se mudássemos essa pergunta para quê, Senhor? Essa pequena mudança transforma nossa perspectiva. O porquê busca uma explicação, enquanto o para quê busca um propósito. Deus nunca permite uma prova sem razão. Muitas vezes, a única forma de aprendermos paciência, fortaleza ou dependência é através desses momentos difíceis. Mesmo sem percebermos no meio da incerteza, Deus está moldando nosso caráter. O perigo é cair no desespero quando não entendemos o processo. É fácil pensar que Deus nos esqueceu ou que o seu plano falhou. Mas isso acontece porque medimos a obra dele com resultados imediatos. Deus, no entanto, trabalha a longo prazo. Seus planos têm um alcance eterno. Por isso, o que hoje parece perda pode ser, na verdade, o início de uma vitória muito maior. O refúgio que encontramos na oração nos dá força para esperar nos momentos de incerteza. A oração nem sempre nos trará respostas imediatas, mas nos dará paz.
E essa paz é o que nos permite seguir em frente mesmo quando não vemos o desfecho. E sabe o que é mais forte ainda? A nossa confiança se torna um testemunho para os outros. Quando alguém percebe que, mesmo sem entender o que acontece, continuamos confiando em Deus, isso impacta vidas. Mostra que a nossa fé não está baseada no que vemos, mas em quem Deus é. Para aplicar isso no dia a dia, podemos começar cada manhã com uma oração de entrega. Senhor, os teus pensamentos são mais altos do que os meus. Hoje entrego a ti as minhas dúvidas e decisões. Também podemos escrever em um diário as situações que não compreendemos e, com o tempo, perceber como Deus nos foi guiando. Conversar com pessoas de fé pode nos dar novas perspectivas e nos animar quando nossa fé vacila. E algo muito importante, praticar a gratidão antecipada. Mesmo sem ver o resultado, agradecer a Deus pelo que Ele já está fazendo fortalece a nossa confiança no seu plano. Número 7. Isaías 46:10. O Deus que anuncia o fim desde o princípio, Deus não improvisa. Essa é uma verdade que precisamos lembrar quando a vida nos põe à prova, quando sentimos que tudo está fora de controle ou quando nossos planos parecem se desmoronar. Isaías 46:10 nos diz claramente: Eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Eu digo, o meu propósito se cumprirá e farei tudo o que desejo. Percebe o quão poderoso isso é? Deus não apenas sabe como tudo terminará, mas Ele mesmo já traçou o caminho para que o seu plano perfeito se cumpra. E o melhor de tudo, nada nem ninguém pode detê-lo. Vivemos em um mundo onde a incerteza é constante. Nos preocupamos com o futuro, com a família, o trabalho, a saúde. É como se estivéssemos sempre caminhando sobre um solo instável. Mas Deus enxerga a história de maneira diferente. Para Ele, não existem surpresas. Desde antes da criação, Ele já sabia como cada acontecimento se desenvolveria. Cada passo, cada curva inesperada já estava contemplada em seu plano. Isso deveria nos trazer paz. Confiar em um Deus que não improvisa significa que, mesmo sem entender o processo, podemos descansar na certeza de que Ele sabe o que faz. A frase, o meu propósito se cumprirá, não é uma promessa vazia. É uma declaração sustentada por toda a história. Pense em Abraão, que esperou anos pela promessa de um filho. Apesar das circunstâncias parecerem impossíveis, Isaque nasceu no tempo perfeito. José foi vendido como escravo, injustamente preso, e mesmo assim se tornou peça-chave para salvar sua família e o Egito da fome. E claro, o plano de redenção em Jesus. Houve traições, perseguições e até uma crucificação brutal, mas nada disso pôde impedir a obra que Deus já havia planejado desde o princípio, a salvação da humanidade. O propósito de Deus sempre se cumpre, mesmo quando parece que o mal está vencendo. E isso não é apenas algo que vemos na Bíblia. Hoje, existem milhares de testemunhos de pessoas que experimentaram o poder de Deus orquestrando detalhes aparentemente impossíveis. Talvez você mesmo já tenha vivido algo assim. Uma situação que não fazia sentido no momento, mas que, ao olhar para trás, você percebeu como Deus esteve presente em cada detalhe, até mesmo nos mais dolorosos. É isso que Deus faz. Ele entrelaça cada experiência, boa ou ruim, para cumprir o seu propósito. Quando o versículo afirma, farei tudo o que desejo, nos lembra que não há limites para o seu poder. Não importa quão complicado seja o cenário ou quantos obstáculos surjam. Deus não está sujeito às mesmas restrições que nós. Ele não depende do tempo nem das circunstâncias. Seu poder é absoluto. Muitas vezes, tentamos resistir ao plano dele porque queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas quantas vezes essa resistência só nos trouxe ansiedade e frustração? Quando finalmente decidimos nos render e dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, encontramos paz. Porque se render a Deus não é derrota, é um ato de fé. E o que podemos fazer na prática?
Primeiro, identifique as áreas da sua vida onde você sente medo ou incerteza. Talvez seja o futuro profissional, um relacionamento ou uma decisão importante. Então lembre-se, Deus já conhece o fim. Você não está caminhando às cegas. Ore e diga: Senhor, guia-me segundo o teu propósito, não segundo o meu entendimento. A oração é uma ferramenta poderosa para alinhar os nossos desejos com a vontade de Deus. Mas também é essencial aprender a ouvir. Às vezes estamos tão ocupados pedindo aquilo que queremos que não prestamos atenção ao que Ele está dizendo. Por isso, dedique tempo à leitura da palavra, à reflexão e à busca de conselhos em pessoas de fé que possam ajudá-lo a discernir o plano de Deus para a sua vida. Número 8. Romanos 11:33. A profundidade da sabedoria divina. Deus sabe o que faz, mesmo quando nós não entendemos. Muitas vezes queremos respostas claras, desejamos saber o porquê ou o para-quê de certas situações. Mas Romanos 11:33 nos convida a pausar e contemplar algo muito mais profundo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Esse versículo é como um lembrete amoroso de que enquanto nós enxergamos fragmentos, Deus vê o todo. Não é necessário compreendermos cada detalhe, mas é indispensável confiarmos. As riquezas da sabedoria de Deus são inesgotáveis. Enquanto nos cansamos procurando explicações ou soluções, Ele já tem o plano perfeitamente calculado. Deus não se surpreende, não se confunde, não comete erros. Perceba como é libertador saber que cada passo da criação, cada curva inesperada da história, está sob o seu controle perfeito. Nós vemos obstáculos, mas Deus vê oportunidades. Nós vemos atrasos, mas Ele enxerga o tempo exato. A sabedoria de Deus é tão profunda que jamais se esgota, e o seu conhecimento é tão vasto que nenhum problema é grande demais para Ele. Quando Paulo afirma que os juízos de Deus são insondáveis, está nos mostrando que não podemos medir sua justiça nem sua misericórdia pelas nossas próprias escalas. Muitas vezes julgamos situações como injustas ou pensamos que Deus está ausente. Mas Deus não é apenas justo, Ele é também misericordioso. E muitas vezes age de formas que parecem ilógicas para nós, mas que estão repletas de amor. A nossa visão de justiça é limitada, mas Deus vê o panorama completo. Aquilo que hoje parece uma perda pode ser, amanhã, a bênção pela qual estávamos orando. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. É como tentar seguir um rastro que desaparece diante dos olhos, porque vai além do que podemos compreender. Isso, porém, não deve nos desesperar, mas sim nos encher de paz. Saber que Deus trabalha em algo que ultrapassa a nossa compreensão significa que não precisamos ter todas as respostas, precisamos apenas confiar naquele que as tem. Podemos não entender o processo, mas a fé nos garante que tudo está conduzindo para algo bom, mesmo que agora ainda não enxerguemos. Quando compreendemos a imensidão da sabedoria divina, a resposta natural deve ser a humildade. Admitir que não sabemos tudo não é fraqueza, mas sabedoria. Isso nos coloca em uma posição de dependência de Deus, onde em vez de exigir explicações, aprendemos a confiar em seu caráter. Quando deixamos de buscar apenas respostas imediatas e passamos a buscar mais a Deus, algo muda em nosso coração. A reverência e a adoração brotam naturalmente quando percebemos que estamos diante de um Deus tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão próximo. Esse reconhecimento deve moldar nossa vida diária. Em situações que não compreendemos, devemos evitar julgamentos precipitados. Talvez algo que hoje pareça uma má notícia seja exatamente o que Deus está usando para nos redirecionar ao seu propósito. Lembrar que os caminhos de Deus são inescrutáveis nos ajuda a confiar mesmo quando tudo ao redor parece caos. Também nos dá estabilidade emocional.
Saber que Deus sabe o que faz nos permite soltar a ansiedade e a necessidade de controlar tudo. Deus nunca erra. Seus caminhos, ainda que insondáveis, são sempre bons. Se hoje você está passando por algo que não entende, lembre-se, não é preciso entender tudo para confiar. A sabedoria dele é infinita e o seu amor por você é tão profundo quanto os seus planos. Por isso, renda-se com humildade e permita que a sua sabedoria o guie até onde somente ele sabe que você deve chegar. Número 9. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem o seu momento debaixo do céu. A vida é um ciclo constante. Às vezes estamos no auge, desfrutando cada instante, e outras vezes nos encontramos atravessando vales escuros, perguntando quando a tempestade vai acabar. Mas Eclesiastes 3, 1 nos dá uma verdade que podemos carregar como âncora. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso nos lembra que nenhuma estação da vida é eterna, e cada uma, até mesmo as mais difíceis, tem um propósito divino. Deus não improvisa. Se hoje você está em um tempo de espera ou de dor, não é porque ele se esqueceu de você, mas porque está preparando algo maior do que você pode ver. Cada etapa da vida tem um valor único. Há tempos de semear e tempos de colher, momentos em que choramos inconsolavelmente e momentos em que rimos com alegria. E sabe de uma coisa? Não se trata de lutar contra essas estações, mas de aprender a fluir com elas. Resistir só gera frustração. Quando aceitamos o processo, encontramos paz, porque Deus não desperdiça nada. Até mesmo o sofrimento que tantas vezes queremos evitar a qualquer custo tem um propósito na economia divina. Em meio às etapas difíceis, Deus está moldando o nosso caráter e nos ensinando lições que não aprenderíamos de outra forma. Mas a chave está na paciência. Como é difícil esperar quando queremos tudo para ontem. Porém, Deus não tem pressa e o seu relógio não segue o nosso ritmo. Há lições que só podem ser aprendidas no silêncio da espera. Talvez você esteja orando por algo e sinta que Deus não responde. Mas veja, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está trabalhando em nós enquanto esperamos. O problema é que muitas vezes, em vez de esperar, nos precipitamos e tomamos decisões impulsivas porque achamos que, se não agirmos logo, perderemos tudo. Mas agir fora do tempo de Deus só traz ansiedade e consequências que poderiam ser evitadas. A paciência, em contrapartida, nos dá força para continuar confiando mesmo quando não vemos resultados imediatos. As estações alegres também são um presente que devemos aproveitar sem culpa. Muitas vezes, quando estamos em tempos de abundância e felicidade, sentimos que não merecemos tanto. Mas Deus nos dá esses momentos para desfrutarmos e também para sermos generosos com quem atravessa tempos difíceis. Porque não estaremos sempre no topo, e quando chegar a hora da prova, lembraremos desses momentos de alegria como testemunho da fidelidade de Deus. Da mesma forma, quando enfrentamos tempos de dor, devemos nos perguntar: Deus, o que queres me ensinar aqui? Às vezes, a dor é a ponte que nos leva a uma relação mais profunda com Ele. E ao olhar para trás, percebemos que foram justamente essas temporadas difíceis que nos moldaram, fortaleceram e nos aproximaram mais de Deus. Uma forma prática de aplicar essa verdade é discernir em qual estação você está vivendo agora. Talvez seja tempo de semear, de esperar, ou talvez Deus esteja te chamando para colher os frutos daquilo que você plantou em fé. Pergunte a si mesmo: o que Deus busca nesta etapa da minha vida? Submeta seus planos à sua vontade e esteja aberto às mudanças que Ele possa fazer na sua agenda. Às vezes, o que pensamos que deveria acontecer agora, Deus planejou para depois, porque o tempo dele é perfeito. A paciência e a gratidão são essenciais para atravessar cada estação. A paciência nos ajuda a aceitar os atrasos divinos sem cair em desespero.
A gratidão, por sua vez, nos permite reconhecer que cada fase, por mais dura que seja, tem um propósito. Não existem tempos perdidos quando vivemos debaixo do plano de Deus. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. Número 10, Jó 23:10. Seremos como ouro refinado após a prova. O fogo queima, dói, mas também purifica. E é exatamente isso que Deus faz quando passamos por provas. Em Jó 23:10, encontramos uma declaração que pode mudar a forma como vemos o sofrimento. Ele conhece o caminho por onde ando. Se me provar, sairei como o ouro. Aqui não há dúvidas, não há um talvez ou se eu tiver sorte. Jó estava convicto de que, após o seu sofrimento, sua vida seria como ouro refinado, mais valiosa, mais pura, livre das impurezas. E ainda que naquele momento ele não compreendesse por que sofria, sabia que Deus estava no controle. Deus conhece cada passo do nosso caminho. Quando as provas se tornam intensas demais, pensamos que Ele está distante, que se esqueceu de nós. Mas a verdade é outra. Deus não apenas vê a nossa dor, Ele a permite com um propósito. Assim como o ourives sabe exatamente quanto tempo o ouro deve permanecer no fogo para ser purificado, Deus também sabe até onde podemos suportar. Ele nunca nos deixa no fogo além do necessário. Ele não enxerga apenas a prova, mas também o resultado final. Um coração mais forte, uma fé mais firme, um caráter mais semelhante ao de Cristo. O ouro não é refinado sem passar pelo fogo. O processo é intenso, mas indispensável. As impurezas não saem facilmente, e nossas provas funcionam como esse fogo que consome o que não precisamos. Você já percebeu que muitas vezes é em meio à adversidade que aprendemos as lições mais profundas? É ali que o orgulho se quebra, a autoconfiança desaparece e finalmente aprendemos a depender verdadeiramente de Deus. Jó entendeu que aquilo que se perdia na prova não era essencial. O que Deus remove durante o processo é o que nos atrapalha, o que nos impede de crescer. O que permanece é o genuíno, o que tem valor eterno. Mas é preciso ser honesto, dói. Jó não minimizou o seu sofrimento. Ele perdeu sua família, sua saúde, sua riqueza e, no meio de tudo, sentiu a angústia de não saber por quê. Isso também acontece conosco. Muitas vezes, o sofrimento nos leva a perguntar a Deus o motivo. Mas note, Jó nunca deixou de confiar. Ele sabia que dor não significava abandono de Deus. Sentir dor não é estar fora do plano dele. Ao contrário, faz parte do processo. A chave está na perseverança, em não desistir quando não vemos o final. Porque mesmo que não percebamos, Deus já está trabalhando. Como disse o próprio Jó, de ouvir falar eu conhecia a ti, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o efeito do fogo. Ele nos conduz a uma relação mais íntima com Deus, onde não apenas cremos pelo que ouvimos, mas pelo que experimentamos. Jó compreendeu que sua dor não foi em vão. O sofrimento o levou a conhecer a Deus de uma forma que jamais teria imaginado. E uma das maiores bênçãos do refinamento é a empatia. Quando passamos pelo fogo, somos capazes de compreender a dor dos outros. Não julgamos mais suas lutas, mas nos tornamos instrumentos de consolo. Passamos a ser pessoas que podem dizer, eu também estive aí, mas Deus me sustentou e Ele também vai te sustentar. Para atravessar o fogo, precisamos orar por entendimento e paciência. É natural querer sair do processo o quanto antes, mas a paciência nos ensina a esperar o tempo perfeito de Deus. Também é essencial não nos compararmos com outros. Cada pessoa tem o seu próprio processo. O que Deus faz em sua vida pode ser diferente do que está fazendo na vida de outro, e isso está certo. Ele tem um trato único com cada um de nós. E lembre-se, você não precisa passar pela prova sozinho. Busque apoio em pessoas de fé que te levantem quando estiver fraco.
Jó teve amigos que o julgaram, mas você pode se cercar de pessoas que te animem e te lembrem de que a prova não é o fim, é o caminho para a vitória. Número 11. Lamentações 3:32 e 33. Uma aflição que aponta para a sua misericórdia. A dor nunca é fácil. Quando estamos no meio de uma prova, é normal nos perguntarmos: por que isso está acontecendo comigo? Chegamos até a pensar que Deus nos esqueceu ou que estamos sendo castigados sem razão. Mas em Lamentações 3:32 e 33, encontramos uma verdade poderosa. Embora ele cause dor, terá compaixão, segundo a grandeza do seu amor, pois não é de bom grado que ele humilha e aflige os filhos dos homens. Esse versículo nos lembra que, embora a dor seja real, também é real a compaixão de Deus. Ele não se alegra em nosso sofrimento, permite-o com um propósito cheio de amor. Deus não nos solta quando atravessamos provas. Mesmo que não entendamos por que dói tanto, Ele está ali, sustentando-nos. O fato de que Ele causa dor não significa que Deus seja cruel, mas que às vezes permite situações difíceis para nos moldar e fortalecer. Talvez hoje você não consiga ver o propósito, mas Deus o vê. Ele não é um espectador indiferente, mas um Pai amoroso que permite o sofrimento porque sabe o que isso produzirá em nós. A dor pode ser a ferramenta que Ele usa para nos purificar do que está nos ferindo espiritualmente ou para nos redirecionar ao caminho certo. Sua compaixão é o alicerce do seu caráter. Deus não sente prazer ao nos ver sofrer. Cada lágrima que derramamos é vista por Ele. A própria Bíblia afirma que Ele guarda nossas lágrimas em sua redoma, como se fossem um tesouro. Prova de quão perto Ele está quando estamos quebrantados. O sofrimento pode ter muitas causas: disciplina, provas de fé ou simplesmente as circunstâncias da vida. Mas em todas elas existe uma constante: o grande amor de Deus. Sim, Ele permite a dor, mas com o propósito de nos conduzir a algo melhor. Ele não nos humilha por prazer. Muitas vezes confundimos a disciplina divina com castigo. Pensamos: se dói, é porque Deus está irado comigo. Mas não é assim. A disciplina é diferente do castigo. Enquanto o castigo busca aplicar justiça, a disciplina visa corrigir com amor. É como um pai que corrige seu filho, não para machucá-lo, mas para ensiná-lo o que é certo. Do mesmo modo, Deus corrige nossa vida para nos afastar do que nos destrói e nos aproximar do que nos dará vida. Ele vê nosso orgulho, nossa autossuficiência e sabe que às vezes precisamos ser sacudidos para lembrar que dependemos completamente dele. Lamentações é um livro cheio de lágrimas, mas também cheio de esperança. No mesmo capítulo em que fala do sofrimento, também nos lembra que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Não importa quão profundo seja o nosso sofrimento, sempre há uma promessa de restauração. Deus não permite a dor para nos deixar quebrados, mas para nos conduzir a um lugar de renovação. A prova tem um fim, e esse fim é nos levantar mais fortes, com uma fé renovada e um caráter transformado. Ele não nos abandona no meio do processo. Quando nos leva ao deserto, também nos promete a saída. Na prática, podemos tomar atitudes para permanecer firmes no meio da prova. Primeiro, refletir sobre o que Deus deseja nos ensinar. Em vez de resistir ao processo, podemos render nossa vontade e dizer: Senhor, ensina-me o que Tu queres que eu aprenda. Também é essencial orar pedindo consolo e sabedoria. Deus não se ofende quando confessamos nossa dor. Pelo contrário, Ele nos consola e nos dá forças para continuar. E nunca devemos enfrentar a prova sozinhos. A comunidade de fé é fundamental. Há pessoas que já passaram por dores semelhantes e podem nos lembrar que Deus continua sendo bom, mesmo quando o caminho é difícil. Número 12. Salmos 103:19. O trono de Deus estabelecido sobre tudo, Deus não é um observador distante.
Ele reina, governa e está ativamente envolvido em cada detalhe da nossa vida e do mundo. O Salmo diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre todos. Não há canto da criação, nem força no universo que esteja fora do seu controle. O trono de Deus não é temporário, nem vulnerável como os governos humanos. Ele é eterno, inabalável e justo. E isso deveria nos trazer paz, porque quando o mundo parece desmoronar, quando tudo ao nosso redor parece caótico, temos a certeza de que Deus continua no trono. Ele nunca perde o controle. O Senhor ter estabelecido o seu trono significa que sua autoridade não depende das circunstâncias. Os reinos humanos sobem e caem. Hoje há paz, amanhã guerra. Hoje há prosperidade, amanhã crise. Mas o trono de Deus não muda. Não existe poder humano ou espiritual capaz de removê-lo. Não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, Deus continua governando e o seu reinado domina sobre todos. Isso inclui nações, reis, sistemas políticos e até mesmo o curso da natureza. Nada acontece sem que ele saiba ou sem que esteja debaixo da sua jurisdição. Essa é a razão pela qual podemos confiar, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Porque, enquanto nós vemos apenas uma parte do quadro, Deus contempla tudo. Quando entendemos essa verdade, o resultado natural é a paz. Quantas vezes já perdemos o sono nos preocupando com coisas que fogem do nosso controle? Mas, quando reconhecemos que Deus está no comando, podemos descansar. Não porque os problemas desapareçam, mas porque sabemos que estão nas mãos certas. Ele nunca é surpreendido nem superado por nenhum evento. O que para nós é inesperado, para ele já estava previsto. E se o seu trono é eterno, também é eterno o seu cuidado. Deus não governa com indiferença, mas com amor e atenção aos seus filhos. Aceitar a soberania de Deus significa mais do que apenas reconhecê-la. Implica render a Ele a nossa vontade. Às vezes dizemos, Deus é meu rei, mas vivemos como se estivéssemos no controle. Quais áreas da sua vida você ainda não entregou? Pode ser sua economia, seus relacionamentos ou até mesmo seus sonhos. Submeter-se ao governo de Deus não é perder liberdade, é encontrá-la. Porque sob a direção dele caminhamos na vereda certa, rumo à vida abundante que ele já preparou. O reinado de Deus também nos traz responsabilidades. Não somos apenas espectadores, somos cidadãos do seu reino. E como cidadãos, somos chamados a refletir os valores do nosso rei: amor, justiça e verdade. Somos embaixadores do reino aqui na terra. Quando vivemos com integridade, quando mostramos compaixão ou defendemos o que é certo, estamos representando o nosso rei. É um privilégio, mas também um chamado, porque o mundo precisa ver que há esperança. E essa esperança vem do trono eterno de Deus. Nossa resposta diante da sua soberania deve ser a adoração. Não uma adoração superficial, mas aquela que brota de um coração grato. O Salmo nos convida a bendizer o seu nome e a lembrar todos os benefícios que recebemos: o perdão, a cura, a libertação. Mas quantas vezes tomamos essas bênçãos como garantidas? Hoje é um bom momento para refletir e agradecer, porque embora o seu trono seja eterno e o seu poder absoluto, o seu trato para conosco é marcado pela misericórdia. Ele não é um tirano. É um rei cheio de graça. Podemos nos aproximar do seu trono com confiança, certos de que ele nos recebe com amor. Número 13, Isaías 40 e 28. O Deus que não se cansa nem se fatiga. Você já se sentiu esgotado? Não apenas fisicamente, mas no fundo da alma, quando nem mesmo o descanso parece suficiente? Nesses momentos, Isaías 40 e 28 nos dá uma promessa que pode renovar as nossas forças. Acaso você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e o seu entendimento é insondável.
Enquanto nós enfrentamos dias em que mal conseguimos continuar, Deus permanece forte. Ele não se esgota, não perde o controle e a sua sabedoria é infinita. E o melhor, Ele está sempre disposto a nos sustentar quando já não temos forças. Deus é eterno. Ele não muda com o tempo, nem as suas promessas têm prazo de validade. Ele esteve no princípio de tudo e será o mesmo até o fim. Isso significa que, ainda que as gerações mudem e o mundo se torne mais frenético a cada dia, Deus continua sendo um refúgio constante. Ele não envelhece, nem perde vigor, e porque é eterno, tem o controle absoluto sobre a história. Quando enfrentamos situações que parecem fugir do nosso alcance, precisamos lembrar que nada escapa ao seu domínio. Ele não apenas criou os céus e a terra, mas também conhece cada detalhe da nossa vida. Não existe problema pequeno demais, nem desafio grande demais para Ele. E o que mais nos consola é saber que Ele não se cansa nem se fatiga. Nós nos desgastamos com o trabalho, os problemas familiares, as preocupações financeiras, mas Deus está sempre disposto a nos ajudar. Sua força nunca diminui. Quando nossas energias falham, Ele nos sustenta. Às vezes tentamos carregar tudo sozinhos e quando as forças acabam, pensamos que fracassamos. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca nos pediu para levarmos o peso sozinhos. Ele está ali, forte, constante, esperando que nos aproximemos para entregar a Ele as preocupações que nos drenam. Não importa quantas vezes façamos isso, a força dele é inesgotável e o seu entendimento é insondável. Quantas vezes você já tentou entender por que certas coisas acontecem e não encontrou respostas? Isso é porque a mente de Deus vai muito além da nossa. Ele vê o quadro completo, enquanto nós só enxergamos uma pequena parte. O que hoje não faz sentido, Ele já planejou para o bem. E aqui está a chave. Não precisamos entender tudo, precisamos confiar. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Seus caminhos são mais altos do que os nossos, e a sua sabedoria é a guia que necessitamos para atravessar a incerteza. Isaías 40 foi escrito para um povo exausto pelo exílio, mas sua mensagem continua atual. Também enfrentamos nossos próprios exílios, esgotamento emocional, perdas financeiras, relacionamentos quebrados. Mas justamente quando sentimos que não podemos mais, Deus nos lembra. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A renovação não vem sempre de imediato, mas quando esperamos em Deus, Ele nos levanta de maneiras que nem imaginamos. Dá-nos energia para dar mais um passo quando pensávamos que já não havia forças. Para experimentar essa renovação, precisamos aprender a descansar intencionalmente em Deus. Isso não significa inatividade, mas confiança plena de que Ele tem o controle. Reservar momentos de quietude e oração é fundamental. Às vezes, em meio ao caos, o que mais precisamos é parar e dizer: Deus, eu não consigo sozinho. Entrego tudo a Ti. Também precisamos confiar na sabedoria dele para nos guiar diante de decisões difíceis ou problemas complexos. Levemos tudo a Deus em oração e esperemos pela sua resposta. Ele sabe o que é melhor, mesmo quando nós não vemos a solução.